Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos, neste momento, iniciar mais uma aula da nossa escola bíblica. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele venha nos abençoar. O tempo, neste momento, é de bastante chuva. Alguns irmãos que virão ainda vão chegar devido à dificuldade da chuva. Vamos pedir que Deus abençoe e que os irmãos cheguem, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, na beleza da sua santidade. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua santa presença nesta noite, Senhor, para engrandecer, para exaltar a sua pessoa, através, meu Deus, do aprendizado, do ensino. O Espírito Santo vem nos ensinar nesta noite, vem nos dar entendimento, compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar, na sua palavra que será lida, que será aqui explicada, Senhor. Ó, meu Senhor, dá o discernimento a cada um de nós, Senhor, para entender a tua palavra, o teu ensino nesta noite para nós, em nome do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a chegada de nossos irmãos que ainda estão a caminho, para que nós possamos juntos aprender mais de Ti, Pai. Em nome do Senhor, nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Pode assentar a igreja. Nós vamos já aqui para a nossa abertura, né, da nossa escola bíblica. Glória a Deus. Aleluias. Então nós temos aí escola bíblica, né, lição de número 8. O tema da lição de hoje é a disciplina na igreja. Nós estamos estudando essas lições na revista da CPAD, primeiro trimestre de 2024, hoje 26/2 de 2024, 19 horas, na nossa sede PRR-CE, Pastor Vicente Félix, o professor. O tema desse trimestre, meus irmãos, é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Glória a Deus. Nós vamos agora ao texto áureo. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmais quando por ele fores repreendido. Hebreus 12:5. Amém. Então nós vamos agora aos objetivos. Primeiro, mostrar a necessidade de disciplina na igreja. 2, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. Aleluia. 3, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Tá? Então, só dando aqui mais um reforço aqui nos objetivos da lição. São 3 objetivos, né? O objetivo é aquilo que nós vamos focar, os principais pontos, né? Primeiro, a necessidade da disciplina na igreja. Então, nós vamos entender o que é disciplina e a necessidade. Por que tem que ter a disciplina na igreja, tá certo? Nós vamos fazer uma observação como era a disciplina anos atrás, né? E hoje como é que a disciplina está sendo aplicada. E destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã, né? E repelir a prática do pecado. Então, a disciplina, ela tem um objetivo geral de restaurar a pessoa, né? Não é de matar a pessoa espiritualmente, tá bom? Isso nós vamos também aprofundar. E o terceiro ponto é apresentar as diferentes formas de disciplinas conforme a Bíblia Sagrada, né? Elencadas conforme está descrito na Bíblia. Então esses pontos são importantíssimos, tá? Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, Hebreus 12, de 5 a 13. Eu vou ler versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis, né, quando por ele fores repreendido. A classe. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque
como filhos. Porque que filho há a quem o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos também, muito mais, ao Pai dos Espíritos, para vivermos, que é o Pai Celestial? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, né? Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Agora nós vamos ler todos juntos. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? É importante essa última palavra aqui, sarado, curado, restaurado. Então esse é o objetivo da disciplina. A disciplina ela tem que ser aplicada com amor, com misericórdia, né? O amor de Deus, a misericórdia de Deus, tá? E ajudar aqueles fracos na fé, tá bom? Glória a Deus. Vamos à introdução. Marlene. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja, embora seja muito necessária a disciplina como prática da igreja cristã, vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. Pronto, então aqui é o ponto, a introdução já fala muito, né, da importância da disciplina, né? Então a disciplina, ela acontece na nossa vida, em primeiro momento, uma disciplina educativa, né, onde a pessoa é instruída, é ensinada, é aconselhada, é orientada, tá? E no segundo momento, uma disciplina corretiva, né? Corretiva, tá? Para que a pessoa se corrija, seja restaurada, né? E aí envolve um tempo afastado, né, das atividades principais da igreja, né? Porque os cristãos precisam estar realmente separados para Deus, principalmente para as atividades cristãs do templo, do serviço do reino de Deus, tá certo? E a questão pessoal da pessoa com Deus, Deus vai tratar com ela, mas a igreja tem que ter esse freio, né, na vida das pessoas, para que a igreja ela não se torne um ambiente, como diz aqui, um mero grupo social, né? Um grupo social, os grupos sociais puramente humanos, tá? As pessoas fazem o que querem de suas vidas, né? Ninguém interfere na vida do outro. Só que no caso da igreja, essa interferência, tá? Ou essa disciplina corretiva, ela é necessária por conta do Deus, do nosso Deus, que é santo, né? Isso nós vamos entender com mais detalhe. Por que tem que ter a disciplina? Por que as pessoas na igreja, elas não podem viver deliberadamente fazendo o que quer em desobediência e participando, né? Como se nada tivesse feito da comunhão, da ceia e das atividades, principalmente o serviço ministerial, tá certo? Então isso é muito importante a gente compreender, porque nós estamos vivendo um momento, irmãos, muito crítico nessa parte, né? As grandes denominações, as megas igrejas, né? Muitos membros, eles não acompanham os membros, tá? Alguém já falou para mim, pastor, você consegue acompanhar os seus membros, consegue conhecer cada membro, porque a sua igreja é pequena, tem pouca gente, mas aí disse, imagina uma igreja de 20 mil, 100 mil membros, né? Não sei quantos milhões de membros. Eu digo isso, para mim isso não justifica, porque se tem 1000, a direção da igreja tem que separar por grupos, né?
Eu conheço uma igreja aqui em Fortaleza de 20 mil membros, que eu conheço um irmão de lá já há muitos anos, e eu disse, como é que o pastor apacenta o rebanho tão grande? E aí ele disse que o sistema dessa igreja, ela é um sistema de grupos familiares. Então uma família cuida de 2, 3 famílias, né? Até 5 famílias. São pessoas instruídas, preparadas para acompanhar aquelas famílias em tudo, no aconselhamento, no discipulado, acompanhar tudo, né? De forma que os 20 mil membros são acompanhados, porque o pastor treina, ensina os seus líderes, e os seus líderes replica ou reproduz a orientação ministerial que Deus deu àquele ministério. Então isso não justifica, irmão. Imagina as pessoas, as empresas que têm milhões de funcionários, se não tivesse uma rede de comunicação, de orientação, de acompanhamento. Quer dizer que a empresa, cada um ia fazer o que queria? Não, essa empresa certamente ela iria ao fracasso. Logo ela se desfazia, porque ali ia prevalecer os interesses de cada um, e com certeza vinham as questões de corrupção, de roubo, nessas coisas. Então assim, não justifica a quantidade de pessoas. Se o pastor ele tiver realmente no coração, né, o pastor titular de todo o campo, né, ele tiver no coração o propósito de acompanhar pessoalmente, ele treina, ele prepara, ele ensina, e Deus vai capacitando cada grupo, e aí cada um pode estabelecer sua forma de acompanhamento. A igreja não pode, os membros não podem ficar sem acompanhamento, né? Tanto das necessidades sociais, como da necessidade espiritual, né? Do conhecimento, da formação, tá bom? Então isso é muito importante. Nós temos um exemplo que infelizmente cada dia está se desfazendo, é as Assembleias de Deus, uma igreja com mais de 100 anos e que mantém princípios centenários, né, nas Assembleias de Deus, né? Porque hoje tem um problema nas Assembleias de Deus, que é muitas denominações que levam o nome Assembleia de Deus, mas que não estão ligadas a uma convenção geral que mantém os princípios da igreja lá do seu início. Claro que houve muitas mudanças, né, nessa organização tão grande, mas mantém muita coisa ainda. É uma igreja, principalmente as questões morais, as questões de liturgia, a maior parte das Assembleias de Deus, aquelas mais tradicionais, mantém muita coisa, né? Aqui em Fortaleza eu conheço 2 ministérios que eu converso com pastores que mantém muita coisa ainda, tá certo? 2 ministérios tradicionais das Assembleias de Deus aqui em Fortaleza. Em São Paulo também eu conheço obreiros que fazem parte de Assembleias de Deus lá tradicionais, aquelas que conservam os princípios, que apesar de ter ocorrido muitas mudanças, mas mantém também muitos princípios lá do início. Então por quê? Porque a igreja, ela tem que se preocupar em atender a expectativa do dono da igreja, que é Jesus. E quando se fala de disciplina, está falando exatamente levar os membros a ter um comportamento, uma postura comparada ao Senhor nosso Deus. Porque nós vamos ver aqui que está escrito que eu sou santo, né? Deus diz, eu sou santo, e a mesma palavra diz, sede santo, ou seja, se pareçam comigo. Então esse é um dos objetivos da igreja na questão da disciplina, é aproximar o máximo possível os membros da pessoa de Deus, na imagem e na semelhança, tá bom? Então isso é muito importante. Uma igreja que não trabalha esses princípios, ela acaba se tornando um clube social, ou uma empresa de negócio, que é o que tem aí, né? Muitas igrejas, né, que o objetivo é ganhar dinheiro, é enriquecer, é explorar, né, as pessoas, mas a igreja verdadeira de Jesus não é assim. Ela pensa, antes de tudo, em vidas, em almas, em salvação, em formação do ser humano, tanto social, mas muito mais espiritual. Vamos lá. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Pronto. Então, assim, eu falei da disciplina educativa, que é quando a pessoa estuda os temas, os assuntos, as doutrinas, ela está sendo disciplinada no sentido educativo. É uma forma de disciplina, né?
Quem vai nas escolas sabe que lá tem uma palavra chamada disciplina, matemática, inglês, português e outras mais, né? Num curso teológico, por exemplo, tem as disciplinas também, que são as matérias, né? Então tudo isso é educação. E dentro da igreja tem as disciplinas, né, de estudo, temáticas, que tem os temas, né, doutrinário e tudo mais. Então isso é uma forma de disciplinar, ou de ser disciplinado, de ser uma pessoa educada no conhecimento, tá? Mas existe a disciplina corretiva, que eu já falei, né? Então, e formativa, que a disciplina corretiva, ela tem um objetivo de formar o caráter da pessoa, ser um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão é o que Jesus diz: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então não se torna discípulo de Jesus somente porque reconheceu que Jesus é Senhor e Salvador. Isso é o primeiro passo. Isso é como a pessoa vai fazer um curso e ele é aprovado, mas ali é que ele vai começar a estudar. Um médico não se torna médico porque ele passou, né, no concurso, na prova, né, para estudar. Não, ele se torna médico e à medida que ele vai estudando e conclui o curso, aí ele se torna um médico, né? Tá certo? Se ele foi um estudante bem aplicado, com certeza ele já vai iniciar a sua profissão com êxito, né? E ele não para de estudar, essas profissões não param de estudar, tá certo? E assim é a vida cristã também. Nós aprendemos e continuamos estudando, porque tudo aquilo que lida com a vida, meu irmão, o estudo é contínuo, porque nós estamos o tempo todo vivendo com situações diferentes, adversas, com pessoas diferentes, né? Então, aqui, essa colocação aqui do comentarista é exata, é muito correta. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. O resultado de quê que torna a igreja assim? Sem disciplina, sem correção, né? Então, por isso o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão, aí ele diz aqui nas modalidades corretiva e formativa, tá? Sim, só tem um detalhe aqui que eu quero logo aproveitar, que eu estou lembrando. No mundo secular, os irmãos vão ter uma dificuldade de entender devido ao barulho da chuva, mas na gravação sai bem para você ouvir lá, tá? Quando eu mandar o vídeo para você. Então assim, o que eu ia dizer, no mundo secular, que é o mundo que não faz parte da convivência da igreja de Cristo, no mundo secular, há uma fala muito forte que diz o seguinte, que a igreja, a religião, né, que assim eles classificam, obriga, impõe às pessoas regras, né, obriga as pessoas a determinadas práticas, a forma de vida, fazem a lavagem cerebral da cabeça das pessoas, e isso não é verdade. Quando uma pessoa aceita Jesus, aceita a palavra de Deus, ela passa a obedecer agora, como Jesus diz, quem me ama guarda os meus mandamentos, é por amor a Deus. E mais, tudo que Deus nos pede, meus irmãos, pede ao homem, é para o próprio bem nosso. Aqueles que andam nos caminhos do Senhor, além de ter a garantia de Deus estar com ele, essa pessoa também toma decisões acertadas, essa pessoa também tem uma vida regrada, né? E com isso colhe muitos frutos, como ser humano mesmo, tem prosperidade, né? Porque faz as coisas corretas, direitas, né? E além disso, trazer resultados bons e firmes e que dá alegria, ainda tem a bênção de Deus, tá bom? Então, essa palavra do mundo que não conhece a Deus, que pensa que a religião é só uma ideia humana, está completamente errado, né? A religião, nós cremos pela fé, pela palavra de Deus, que é o próprio Deus e a vontade dele sobre nós, e nós aceitamos de livre e espontânea vontade, né? Ninguém é obrigado a nada, segundo Deus, tá? Deus não obriga ninguém a nada. Deus deu aos homens a liberdade, o livre-arbítrio, mas toda decisão do homem vai ter uma consequência, toda decisão do homem ele vai colher,
E o próprio Deus, o homem crendo ou não, o próprio Deus disse que naquele dia, no dia do juízo final, todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar e cada um vai dar conta de suas obras. Então, o acerto de conta, o homem crendo, aceitando ou não, vai acontecer, né? Então, glória a Deus pela misericórdia do Senhor que nós recebemos essa revelação. Vamos lá. A necessidade da disciplina bíblica. Deus é santo. Aqui é o primeiro ponto porque é necessário, porque Ele é santo, porque nós servimos a um Deus santo. Santidade, de uma forma geral, significa separado. Então Deus não se mistura com o pecado, com o mal, com o erro, né? Tá? E aí há no mundo também, irmãos, uma ideia assim. Bom, mas é o relativismo. Cada um tem sua verdade. Só que nós, cristãos, confessos em Jesus, nossa verdade é a de Deus. E a verdade de Deus, ela é absoluta. O que é uma verdade absoluta? É que o que Deus diz que é certo, o que Ele diz que é errado, e não importa a opinião de mais ninguém. Essa é o pensamento cristão absoluto em relação a Deus, tá? Mas o mundo tem uma verdade absoluta. O que eu penso que é errado para mim, pode ser certo para o outro. Não, os princípios de verdade, de mentira, de certo e errado do cristão, do verdadeiro cristão, é Deus, é a palavra de Deus, tá bom? Então isso é importante nós entendermos, porque que o crente, ele tem um posicionamento diferente do mundo, porque Deus é santo, Vamos lá. Santidade é um dos atributos de Deus, e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, Levítico 11:45. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Pronto, o próprio Deus na Bíblia, lá em Levítico 11:45, está lá escrito, o próprio Deus diz: eu sou santo, eu sou separado do mal, do pecado, do que é errado, segundo o que Ele, o próprio Deus, classifica como certo e errado, como bom e mal, e aí vai. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso, a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Pronto. Aqui no Pai Nosso, quando Jesus vai ensinar os discípulos dele a orar, ele começa dizendo: quando vocês for orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. E na oração de Jesus, ele diz assim: santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus é santo. Deus é santo. E se nós temos o nome de Deus, se Deus está em nós, nós temos que ser santos. É bem simples, é só isso mesmo. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Amém. Então, assim, é simples, né? Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. O que é isso? Quando Deus está em nós, quando pecamos, imediatamente nós reconhecemos, imediatamente. Se Deus não estiver em nós, a pessoa não sente nada, não, né? Isso falando da própria pessoa. E quando Deus está em nós, nós estamos servindo ao Senhor, o nome de Deus está em nós, confessamos crente, tá? Quando nós erramos, as pessoas nos apontam logo: olha, é crente,
né? Dentro de casa mesmo, o esposo diz: você não é crente. A esposa diz: você não é crente. O filho diz: pai, mãe, vocês não são crentes, né? Pastor, né? Você é um obreiro, tá? Por quê? Porque já identifica que aquela prática não condiz com o Deus que a pessoa confessa, tá? E aí nós temos o exemplo aqui de Simão Pedro, né? Que ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, né? Na pesca maravilhosa, né? Ele estava lá com uma roupa bem à vontade, né? Pescando, só homens, né? Tá certo? Mas quando ele vê a maravilha do Senhor, ele reconhece que o Senhor não é um homem simples, não é um homem qualquer. Ele viu ali a presença de Deus em Jesus, né? Então ele imediatamente se ausenta de mim, né? Porque sou um homem pecador. Então nós que servimos a Deus, irmãos, que contemplamos o Senhor, a gente lembra da palavra do profeta Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque ele viu o Senhor dos exércitos, ele viu o Senhor Deus, aleluia. Então a pessoa que tem comunhão com Deus, na hora que ele peca, ele já cai de joelho, ele já quer o perdão, ele já quer a misericórdia, ele não vive deliberadamente pecando, né? Tá? Então aí também nós observamos que aquelas pessoas que estão sem disciplina, eles não sentem nada, entendeu? Está escrito na palavra, mas ele diz: mas não tem problema, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. Essa pessoa está sem disciplina, porque o bom mesmo é quando nós nos autodisciplinamos. O que é isso? Eu sei qual é a vontade do Senhor, eu errei, eu pequei, ou então eu estou diante do pecado e eu resisto o pecado, eu não aceito o pecado, né? Teve um irmão certa vez que numa mensagem ele foi querer dar tamanho de pecado, né? Não, tem pecado, tem uns pecadinhos que Deus aceita. Não, pecado Deus não aceita de natureza nenhuma. A tolerância de Deus não é no sentido de aceitar, mas porque ele é longânimo, ele está esperando o arrependimento, né? Então assim, no passado, há muitos anos atrás, eu ainda alcancei esse tempo em que muitas pessoas na igreja morreram espiritualmente da forma como elas foram disciplinadas, né? As pessoas cometiam um pecado grave na igreja e eram disciplinadas publicamente. Ela tinha que sentar na última cadeira, os irmãos não podiam saudar essa pessoa. Misericórdia, irmão, eu alcancei esse tempo, tá? Porque dizia que se a gente fosse saudar aquela pessoa que estava em disciplina, a gente estava incorrendo no mesmo erro dele. Que é isso, meu Deus do céu? Então essas coisas eram um absurdo muito grande, era uma falta de sabedoria, de entendimento da misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que quando o homem peca e ele se arrepende e deixa, ele já alcança a misericórdia de Deus, tá? Então por que a disciplina corretiva ela demanda um tempo, às vezes, dependendo do pecado, né? Porque aquela pessoa, é por causa da pessoa, mas Deus já perdoou e ela está salva, né? Mas ela tem que passar, às vezes, por um período de afastamento, tá? Para ela sentir o mal, o pecado, né? E ela, de fato, ser curada, ser restaurada. Porque se a pessoa comete um pecado, principalmente grave, porque tem pecados que é circunstancial, às vezes a pessoa está ali, solta uma palavra diante de uma situação, a pessoa tem uma reação às vezes assim grosseira e tal, diante de uma circunstância, imediatamente, meu Deus, me perdoe, tenha misericórdia e tal, né? Isso não pode ser uma coisa, um hábito, né? Sempre grosseiro, sempre bruto, sempre destratando os outros, não, porque aí já se constituiu um hábito e precisa até de uma disciplina, né? Porque para quê? Para se curar, né? Essa cura é o quê? É a gente sentir o mal que nós estamos fazendo, e esse tempo é para a gente refletir, é para nós assim, ser quebrantado mesmo. Porque se a pessoa está vivendo uma vida muito desregrada na igreja e causando escândalo, e ela tem participação normal na igreja de tudo tal, os próprios irmãos da igreja já começam a dizer: ué, mas como é que pode essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse obreiro, essa obreira e tal, né?
E aí o povo já começa a desacreditar na igreja, que a igreja não está sendo zelosa, né? Então essas coisas, né, precisam ser trabalhadas na igreja. A disciplina, ela é necessária. Agora, como eu estava falando, no passado teve pessoas que foram profundamente envergonhadas em público, e mais, não foi só na igreja, porque tem um problema, irmão, tem pecado que quando se torna público, né, assim, que é anunciado na igreja, se tem 20 na igreja ali ouvindo aquele anúncio, pode ter certeza que esse anúncio vai se multiplicar talvez por 100, por 200, porque a pessoa sai falando para todo mundo que o irmão fez, o irmão está disciplinado, o irmão, eu conheço pessoas que nunca mais se levantaram, de tanta vergonha, de tanta tristeza. Tem pessoas que não acreditam mais que aquela pessoa pode, né, de novo fazer a obra de Deus, tá? Então tudo isso precisa saber trabalhar, tá? Então no passado foi muito duro essa questão da disciplina. Agora, tem disciplina que infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente não quer isso, tem que ser anunciado em público. Quando a maior parte da igreja está sabendo, e até lá fora também, porque quando tem irmãos na igreja que quando sabe das coisas da igreja, corre e vai contar, até para os ímpios, o que está acontecendo. Aí para não encobrir o pecado, peraí, irmãos, quando a pessoa confessa para alguém, e esse pecado confessado vai para o conselho da igreja, o pecado já está confessado, não precisa mais sair contando para todo mundo. Para quê? Para esse irmão, essa irmã, essa pessoa ser massacrada, né? Não. Aí assim, tem pecado na igreja, como já aconteceu na nossa igreja, que a igreja toda estava sabendo do que estava acontecendo, mas a gente não tinha provas, né? Por exemplo, e já estava fora da igreja, e ficavam querendo que eu disciplinasse a pessoa, né? Eu disse, não, eu não posso aplicar uma disciplina sem prova, mas eu posso afastar das atividades, até que se prove. Então quando se provou, a pessoa foi afastada, tá certo? E depois de um tempo, retornou, tá? A comunhão, beleza. Então é assim que funciona, tá? Por quê? Porque a disciplina, ela não pode ser um castigo, irmão. A disciplina tem que funcionar como uma restauração, sabe? É igual uma pessoa que sofreu um acidente e ela vai todo quebrado para o hospital, e lá vão cuidar dela até ela ficar bem, andar novamente, tudo é assim. Isso é o trabalho da igreja. A disciplina não é para matar, não, é para dar vida. Lembra da mulher adúltera que chegaram para Jesus? Olha, ela foi pega no ato adulterando, e a lei manda apedrejar, que era matar. Apedrejar ali significa matar fisicamente a pessoa. E aí o Senhor Jesus diz assim, e ficaram insistindo, e aí, o que é que o senhor vai fazer? Eles achavam que eles iam envergonhar Jesus, né? Aí Jesus disse assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e diz que começou a sair do mais velho para o mais novo, né? Os mais pecadores é que saem primeiro, né? Então é o seguinte, a disciplina, ela tem que ser aplicada, tanto a educativa, né, o ensino, como a corretiva, tá? Para a formação do caráter cristão, para a pessoa adquirir um caráter de responsabilidade, de compromisso com a palavra de Deus, de respeito à santidade de Deus. Isso tem que acontecer. E não tem essa de amigo não, tá? De família não. Se feriu a santidade de Deus, precisa ser restaurado, tá bom? Então, é por isso que acontece a disciplina. Eu também vi uma situação na igreja que, depois nas reuniões, a gente foi ajustando isso daí. Tinha pessoas, às vezes, com pecado escondido na igreja e não confessavam porque não queria passar vergonha diante da igreja. Então, nós adotamos um sistema de não publicar o pecado da pessoa. Então, quando uma pessoa é disciplinada, é tirada das atividades por uma situação que realmente tem que fazer, o que é que se faz? Pega ali um conselho da igreja, aquelas pessoas que sabem ouvir, guardar, não é esconder, porque o pecado já está confessado. Por que isso? Para a pessoa não ser, o nome dela, a vida dela não ser destruída aí por fora, por pessoas que não têm misericórdia. E aí, com o tempo, essa pessoa é reabilitada, tá? Então,
Nós tivemos que adotar esse sistema, por quê? Porque tinha pessoas que tinham medo de confessar o pecado na igreja. E eu sempre falo, aqui acolá eu estou falando para a igreja, não esconda, confessa, porque vai ter pecado que vai ser só uma orientação, vai ser só um aconselhamento, e a pessoa vai se restaurar, e vai ter pecado que tem que passar por uma disciplina que é para ela se curar, tá bom? Cadê o microfone sem fio? Será que está funcionando aí? Passa ali para a irmã Rita. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Só lembrando, pastor, que também há umas pessoas novas na fé e já antigos na fé, que eles têm algumas manias. Por exemplo, há algum tempo atrás, eu dava instrução para uma senhora para descer as águas. E aí a filha chegou e falou: a senhora não pode se batizar. Aí eu fiquei ouvindo aquela conversa: a senhora não pode batizar, a minha mãe não pode batizar. Eu julguei que é por causa da idade, né? Aí no final da aula eu perguntei para ela: a senhora tem alguma coisa que quer falar, não quer continuar estudando? Eu tenho um problema que eu não posso falar para ninguém. Eu falei: agora eu fiquei curiosa e quero saber para lhe ajudar. E aquela senhora era fumante, né? E quando eu perguntei para ela, eu digo: a gente tem que saber pelo fato da senhora se libertar, porque esses estudos que nós estamos tendo é justamente para a palavra tocar no seu coração e a senhora vasculhar dentro da senhora o que é que tem pendente com Jesus, para que ele possa autorizar o batismo. E ela falou: eu sou fumante. Eu falei: mas está fácil de resolver. Primeiro eu quero saber se a senhora quer descer as águas. Quero muito descer as águas, mas ninguém sabe. Eu falei: a sua filha sabe, agora eu estou sabendo e eu vou ter que contar para o pastor, porque eu sou responsável pela sua vida espiritual para descer as águas. E ela ficou muito nervosa e triste, aquele negócio, e eu tive que falar para o pastor. Aí ele foi lá e orientou ela: pode voltar, irmã. Ela falou assim: agora o meu problema é largar o vício. Eu falei: mas o problema está onde? Ela falou: está no cachimbo. Eu digo: está mais fácil ainda, a senhora me dá o cachimbo que eu quebro e a gente, mas tem mais para comprar, irmã. Eu falei: então é a senhora que vai decidir a se libertar disso daí. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que há pessoas familiares que sabem da dificuldade daquela pessoa que se converteu, né, e o familiar fica escondendo. Então, como tratar esse problema dessa santidade escondida, com algum defeito, algum problema? Como tratar? Qual a orientação que o senhor dá para a igreja? Não, se a pessoa, por exemplo, está fumando, está bebendo, ainda usa drogas, se a pessoa... Há certas práticas que a pessoa só deve ser batizada quando ela se libertar, né? E aí, o discipulado também é para isso, é para orientar a pessoa, é para ajudar inclusive a pessoa com oração. Por exemplo, um caso desse, que a pessoa é fumante, está na igreja, mas ela não quer que a igreja saiba que ela é fumante. Pronto, mas a igreja já está sabendo, no caso, aquela pessoa que dá o discipulado. Por isso que quem vai dar discipulado tem que ser uma pessoa que ouve, que guarda, porque a pessoa não quer que ela seja exposta diante da igreja com aquela prática. E tudo bem, já está confessado, né? Aí a igreja agora vai, o discipulador, o pastor, chama mais algum outro irmão que é de confiança, entrar num propósito para orar, ajudar aquela pessoa para se libertar. Nós já tivemos casos assim, e a pessoa foi liberta, e ela foi batizada e passou a servir a Deus, tá? E aí tem uma outra questão, por exemplo, a pessoa diz: olha, ninguém sabe, mas e nós servimos a quem? A Deus. Todos nós confessamos que Deus sabe tudo, não sabe? Os pensamentos, sentimentos, tudo, não tem nada que pode se esconder de Deus. Então, por esse caminho aí, a gente vai orientar a pessoa. Não adianta a senhora, a igreja não saber, as pessoas não saberem, mas Deus sabe, e a senhora vai servir a Deus. Então, é por esse caminho que a gente tem que orientar a pessoa e dizer para ela que ela vai conseguir se libertar, e orar, e acompanhar, e ficar perguntando, né? Já teve casos na igreja, que eu sabia de um irmão que tinha problemas, né? Confessou Jesus, mas tinha problema. Eu perguntei para ele 3 vezes, assim, num batismo, perguntei, ele disse: não estou preparado, porque ele já vinha ouvindo as doutrinas, já tinha entendimento, já sabia que certas práticas
não agradava a Deus, e ele não confessava também, mas ele não era batizado, não tomava ceia, não participava da igreja. Ele quis resolver só ele e Deus esse problema, amém, mas eu sempre me coloquei à disposição dele para ouvir, abre o coração, a gente ouvindo, a gente ora pelo irmão, o que é que está impedindo? Não, é eu e Deus, tá? Amém. E ele venceu, né? E aí então, quando foi na terceira vez que eu chamei ele, perguntei se ele queria se batizar, ele disse: agora eu estou preparado. E aí quando eu anunciei à família que ele ia se batizar, teve ali os filhos e a esposa não aceitaram ele se batizar, né? E aí eu disse: não, mas tem um pecado que vocês podem provar. Aí eles tinham na mente que aquele irmão fazia determinada prática, né? Tinha uma vida irregular, né? Tinha outra família, mas não tinha provas, né? Então, sem prova, ninguém pode negar batismo, ninguém pode negar ceia, porque se aquela pessoa estiver escondendo o pecado da igreja, de Deus ele não esconde, e ele um dia vai prestar conta com Deus. Agora, tenha certeza, a igreja que prega a verdade de Deus, a pessoa de tanto ouvir, ela vai acontecer como aconteceu com Pedro aqui também, que negou Jesus. Ele chorou amargamente, se arrependeu. Então, não foi nessa passagem, foi em outra, quando Pedro nega Jesus. Então, assim, por que a igreja não pode estar faltando com a palavra da doutrina, do ensinamento, daquilo, pregando contra o pecado, dizendo o que é pecado, dando nome ao pecado? Porque aí as pessoas também, elas vão refletir, vão dizer: poxa, eu estou errado, né? Por exemplo, sábado, eu conversando com um irmão, ele tinha uma dúvida, né? Batizaram ele e ele não é casado ainda, né? Aí ele perguntou se era certo ou errado. Eu expliquei, falei tudo direitinho, ele entendeu, foi batizado quem crê e for batizado. Então, creu, pode se batizar. Agora, tomar ceia requer o quê? Comunhão com Deus. Comunhão é o quê? Palavra de Deus, está alinhado com a palavra. Comunhão é estar realmente no temor do Senhor, não é estado de perfeição. Aí não adianta uma pessoa se batizar e não poder tomar ceia, porque a ceia é exatamente uma prova de como nós estamos vivendo com o Senhor, tá certo? Mas a pergunta da irmã Rita: como lidar? É ouvir essas pessoas. Se a pessoa não quer que o caso dela seja conhecido da igreja, manter o sigilo, está confessado, não batiza nessas condições, e orar para ela se libertar e ser batizada, tá certo? Amém, irmã Rita? Amém, obrigado. Silvio queria falar? A irmã Aline, pode falar no microfone. Pastor, a respeito da disciplina, né? O tempo estipulado do tempo de disciplina, né? É o pastor que estipula o tempo? No nosso ministério, eu vou falar nosso ministério que Deus nos confiou desde São Paulo, nós adotamos um sistema de não estabelecer tempo, tá bom? Por que nós não estabelecemos tempo para uma disciplina? Porque o retorno dessa pessoa à comunhão vai depender de como ela vai se comportar durante a disciplina. Então, o mesmo pecado que a pessoa cometeu, ele cometeu um pecado, ele pode retornar passar uma ceia sem tomar, pode passar 2 ceias, 2 meses, 3 meses, vai depender se ele está congregando normalmente, se ele está envolvido ali presente. O testemunho, por exemplo, tem situações que quem está mais próximo dele, a gente pergunta: como é que está o irmão, como é que está a irmã, como é que está o seu filho? Não, ele está se comportando, está indo bem, tal. Então, assim, a gente procura ver se a pessoa realmente ela está demonstrando um arrependimento sincero na sua vida, na sua prática, né? E quando se trata de vícios, né, a gente avalia, por exemplo, já ouvi caso do irmão estar num lugar e era novo, tinha pouco tempo na fé, e ali no meio da família acabou bebendo 2 copos de vinho, né? Tá certo? E aí veio falar comigo, tá certo? Ficou uma ceia sem tomar. Na outra eu perguntei: e aí, você ainda tem vontade de tomar vinho? Não. Então pronto, você não, né? Vinho alcoolizado, né? O vinho da ceia, ele não é um vinho alcoolizado, tá? Então, assim, e outros casos, né, que aconteceu.
Tá? Então, assim, cada caso, irmã Alina, a gente ouve a pessoa, a gente sente a pessoa, a gente ora a Deus, nós oramos a Deus também, para Deus testificar no nosso coração, porque já houve casos também de pessoas porque tem pessoas que elas se condenam demais também, sabe? A Bíblia diz, se o teu coração te condena, maior é Deus, né? Então, assim, a misericórdia de Deus é muito grande. Então, tem pessoas que, por ela ficava o resto da vida disciplinada, que ela se sente tão pecadora por um ato que fez, né? Mas nós somos humanos, carnais, terrenos, né? O que vai contar diante de Deus mesmo é o arrependimento sincero, que só Deus sabe. Agora a Bíblia nos dá esse direito de acompanhar. Amém, Marlene? Então, assim, na renovação dos Emídios não tem tempo. Talvez alguém diga, poxa, eu fiquei 3 meses por eu fiz isso, e o outro irmão só ficou 1 mês. Aí a gente tem explicação para isso. Não é que a gente está favorecendo mais um e sendo mais pesado com o outro. Vai depender, né, da postura dele, tá certo? Já houve casos, por exemplo, de pessoas que cometeram pecado no nosso meio e continuou fazendo a mesma coisa, entendeu? Continuou fazendo a mesma coisa. Chegou ao ponto de dizer para mim quando era que ele ia subir no púlpito da renovação dos Emídios de novo. Eu estava castigando muito ele. Eu digo, não, no dia que você mudar de verdade, você sobe no púlpito, você ministra na igreja, quando você mudar de verdade. Ah, mas o pastor ficou ouvindo os irmãos, né? Ficou ouvindo os irmãos. Eu digo, mas é muita gente falando o que tu faz e só tu dizendo que não é verdade. Então, assim, tem que alcançar testemunho também de vida. Porque que adianta na minha presença a pessoa demonstrar uma coisa e por aí ser outra coisa? E diante de Deus, então, pior ainda. Então, se eu libero esse púlpito é do Senhor Jesus, não é meu, não é da renovação dos Emídios. Isso daqui é uma tribuna para se pregar a palavra de Deus. As pessoas que subir aqui, elas têm que ter testemunho diante da igreja. Esse lugar aqui em cima não é mais santo, essa tribuna não é mais santo do que o piso aqui, a portaria. Não é. A diferença daquele lugar para a parte aqui de baixo é que ali é o lugar que se ministra a palavra de Deus. Então, pode ser um diácono lá pregando um dia, não é só pastor, presbítero, evangelista, uma diaconisa, ou uma irmã que nem tem título, ela sobe e prega. Mas para subir ali, ou até para vir aqui também, diante da igreja, tem que ter uma vida aprovada. Senão as pessoas vão ficar apontando. Essa igreja não tem doutrina, essa igreja não tem disciplina. Então, é isso. Amém, meus irmãos? Talvez alguém diga assim, peraí, pastor, mas é o púlpito, a tribuna, sim. Quando Moisés falou com Deus, onde era que Moisés estava quando Deus chamou Moisés para ir para o Egito? Estava no chão batido, né? Estava cuidando de ovelhas. E quando ele olha, vê uma sarça pegando fogo, uma planta. E quando ele se aproxima no chão batido, Deus diz, o lugar que tu pisa é santo, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Por que aquele lugar era santo? Porque Deus estava ali, e Deus está onde nós estamos, amém, irmãos? Então, por isso que eu consegui, assim, não só eu, mas outros, né, conseguimos desmistificar essa questão da tribuna, de ali ser mais, aqui ser menos, ali, não, pelo amor de Deus. No Antigo Testamento era assim, tinha o pátio do gentil, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, porque ali era outra forma que Deus se manifestava. Hoje é diferente, amém? Deus se manifesta na vida de qualquer um cristão que esteja no temor do Senhor, no púlpito, aqui embaixo, na igreja, onde ele estiver, onde ele plantar o pé, ali é santo, ali ele tem que estar na presença de Deus. Tá bom, irmã Ali? Está explicado? Está explicado. Acho que eu falo demais, né? Se alguém quiser comentar, fica à vontade. A igreja é santa. A igreja é santa. Igreja aqui não é templo, né? De parede, teto. Não, somos nós, somos confessos em Jesus, né? Vamos lá? Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Pronto, então é bem simples. Deus é santo, Deus é separado. Ele não comunga com tudo aquilo que ele próprio condena.
Então não tem como nós cristãos confiar na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, para ir contra o que Ele é. Ele não vai aceitar. Ele vai tolerar. Tolerância, na verdade a tolerância de Deus é zero, mas devido à misericórdia, à longanimidade, né, Ele espera o pecador se arrepender, tá? Essa é a regra de Deus. Bom, então aqui em 1 Pedro 1,16, apóstolo Pedro, né, está lá escrito assim, ó, sede santos. Essa expressão sede, ele está dizendo seja, ele não está dizendo se você quiser, seja santo. Se não quiser, não tem problema não. Não. Ele está dizendo, seja santo. Seja santo seja separado. Não é ser Deus, não é ser um Deus, não é ser perfeito, mas é se separar para Deus, né? Aí ele diz, porque eu sou santo. Isso daqui é mesmo que ele diz assim, ó, só vai ter comunhão comigo, só vai dar certo comigo se você se santificar. Se você se parecer comigo, se você se identificar comigo, tá? É difícil de entender isso? Acho que não, né? Então, tanto no Antigo como no Novo, Deus sempre exigiu do seu povo a santidade. No Novo Testamento, no início da igreja, os crentes chamavam uns aos outros de santos. Eu já pedi e vou repetir. Nunca diga como cristão, eu não sou santo. Santo só Deus. Santo Deus só Ele. Mas santos homens e mulheres de Deus, jovem, nós somos, porque nós temos o Deus Santo na nossa vida. Se Ele é santo e está em nós, Ele quer que nós sejamos como Ele. Tá bom? E Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, eu e meu Pai viremos e habitaremos em vocês. Se não, é a regra. É a regra. Então essas igrejas que ignoram tudo isso, não passa de um clube, não passa de uma empresa de negócio, de fé, de verdade, não, tá bom? E isso não é ser radical de forma nenhuma, isso é ser somente zeloso, é somente observador do que o Senhor quer de nós, tá? Vamos avante, fica à vontade para perguntar. Quando a igreja não disciplina? Se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6,19. Olha que coisa clara isso aqui, meu Deus do céu. Né? Dá náuseas quando a gente vê as pessoas vivendo uma vida de fé em Cristo imoral, indecente, corrupta, desonesta, perversa, uma vida desregrada, não conhece Bíblia, ou então é rebelde mesmo a palavra, tá? Muito bem. Se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, ou seja, nós somos o corpo, nós somos os membros do corpo, Jesus é a cabeça, né? Falando da igreja, organismo vivo, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele é bem objetivo aqui para nós. Sois templo de Deus, e ele diz, bem claro, Deus habita em vós, em nós. Como é que Deus habita numa pessoa indecente? Não. A decência é um dos fundamentos da moral cristã. Decência, ser decente, segundo os princípios de Deus. Também aqui 1 Coríntios, no versículo 6,19, ele diz, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós? Ou seja, vocês não sabem, vocês já foram ensinados, né? Ele dizendo para a igreja em Coríntios, não pode mais viver como vivia antes. Como é que vocês conseguem?
Porque quando eu peco, pastor Vicente, quando um servo de Deus peca, ele não consegue ficar em paz, tranquilo, ele sente que está errado, que está em desobediência. Esse negócio de misericórdia, amor de Deus e tudo, para viver pecando voluntariamente, esquece isso. Nós temos que lutar contra o pecado, sim. E aqui no finalzinho do versículo 19 ainda tem assim, e não sabeis vós mesmo, né? E não sois de vós mesmos, ou seja, vocês não sabem que vocês não são mais de vocês. Quando nós de fato entregamos nossa vida ao Senhor, quem passa a reinar na nossa vida é Jesus. Reinar significa, Ele é o nosso rei. O nosso coração, que é a alma e o espírito, passa a ser agora do Senhor. Nós não somos mais nossos. Nossas vontades agora, elas têm que ser sufocadas pela vontade de Deus. Nossos desejos carnais devem ser sufocados, né? Eu gosto muito de ouvir aquela expressão de Maria, né? Cumpra-se na vida da tua serva, cumpra-se a tua palavra em minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida. Esse é o sentimento de um verdadeiro servo do Senhor. Ele quer satisfazer o seu Senhor, tá bom, irmãos? Então, olhando para essa visão bíblica, nós não podemos tolerar, né, o pecado. Nós devemos ser longânimos, pacientes, aconselhadores, orientadores, e se não houver arrependimento, disciplinar sim, corrigir sim, colocar a pessoa no lugar que ela deve estar até que ela se arrependa. Amém? Muito bem, vamos lá. A santidade faz parte da identidade do cristão. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1:1. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado. Até quando você vai ficar com um pé na igreja e outro no mundo? É isso aí. As igrejas hoje, irmão, tem igrejas aí na internet aí que estão publicando aí, irmãos, uma imoralidade, uma indecência, uma vergonha. Dizer que aquilo é a igreja de Jesus, que aquilo é crente em Jesus Cristo, é uma vergonha, é um escândalo, é uma profanação. Profanar é desonrar a Deus, a santidade dele, a palavra dele. Misericórdia, né? E estão abarrotadas essas igrejas. Por quê? Porque lá é a carnalidade mesmo, né? Então percebam aqui, identidade, irmãos. A identidade do crente não é uma identidade de perfeito. Lá vem ele, o santão, a santona, só quer ser perfeito. Não, isso daí é que, isso é, eu digo que isso é demônio na vida das pessoas, revoltado porque o irmão e a irmã estão procurando servir a Deus. Claro que tem umas pessoas que são abusadas, né? Eles obedecem a Deus, procuram servir a Deus e andam condenando e julgando os outros, maltratando os outros. Não, nós não devemos ter uma boas obras, uma boa postura, uma boa conduta, um bom comportamento para nos medir com ninguém. Não, nós somos servos e acabou, entendeu? Não precisa mirar alguém, não precisa condenar alguém. Isso daí, você assim vai para o inferno, não sei o quê. Esquece isso. Dê testemunho. A pessoa às vezes fica irritada com você, a Bíblia manda nós responder com mansidão. Teve uma irmã que vivia sendo incomodada pela outra, porque a outra se vestia decente, a outra indecente, e a que se vestia indecente, o tempo todo questionando. E a irmã, pastor, misericórdia, eu não aguento mais. Não, minha irmã, você só disse para ela assim: minha irmã, você acha que isso é vida para servir a Deus? Viva a sua vida, deixa eu viver a minha, e vamos ser amigas e fazer o que nosso trabalho, e ser amigas. Você não é obrigado a ser o que eu creio, e eu não sou obrigado a ser o que você crê. Acabou, segue a tua vida, pronto, acabou, encerrou as confusões. Porque não adianta, irmãos, se o Espírito de Deus, de santidade, não estiver na vida da pessoa,
ela vai achar que tudo é normal, porque Deus é bom, é amor, misericórdia, e não é assim que funciona. Deus é amor sim, Deus é amor, mas Ele é justiça também, indiscutível, tá? Então, é muito interessante quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, pela vontade de Deus, a quem? Está aí na tela, a quem? Aos santos. Quem eram esses santos? Então nós somos santos ou não somos? Somos santos. Sou santo de Deus. Alguém vai rir de você. Você, comedor de feijão. Você, sim. Porque o santo habita em mim. Tem outra palavra também que é muito forte, que diz assim: a unção do santo está sobre vós. O santo é Jesus. O Espírito Santo está sobre nós, né? De que adianta eu falar de tanta unção, de tanto poder, se eu sou uma vergonha, né? Então essas coisas não, diante de Deus não tem valor, isso é loucura. Vamos lá. Alguém que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando o pecado se torna um hábito, fica normalizado na vida de uma pessoa, pronto, ali não tem mais salvação. Olha que a palavra do Senhor diz assim, Paulo falando, ele diz assim, que Deus entregou aqueles que insistem no erro ao espírito do erro, para eles crerem na mentira. E Paulo diz pelo Espírito de Deus, porque não amaram a verdade. Tem pessoas que não querem a verdade, que não amam a verdade, mas tem outras que amam. Ela implora, fale para mim a verdade, eu quero saber a verdade. Então esse daí sim, com certeza Deus estará com ele. Amém? Sim, e voltando aqui, o próprio Deus aqui, Jesus falando, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, amor sem correção não é um verdadeiro amor, amém? Um pai tem prazer em açoitar um filho? Claro que não, mas às vezes tem que corrigir. Pode nem falar açoitar, que não pode mais, né? O filho é seu, tá? Foi Deus que te deu. O propósito da disciplina bíblica: manter a honra de Cristo. Lembra que Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele diz, quando vocês for orar, ore assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aonde? Em minha vida e na sua vida. Deus já é santo. Deus já é santo. Então não tem oração respondida por Deus, irmão, se não houver santidade, né? Deus até responde a uma pessoa que ainda não se converteu, pela ignorância dela, mas imediatamente o Senhor já chama ao arrependimento. Agora quem já conhece a verdade, não tem nem perigo, Deus não responde não. Pastor, mas tem gente aí que eu vejo que anda desmantelado, tem uma vida irregular. Pois é, Jesus disse que naquele dia eles vão dizer, Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer, não te conheci. Não, peraí, eu curei, fiz maravilha. Maravilha é um cego ver, um paralítico andar, eu profetizei, eu fiz e aconteci. Sim, mas praticastes a iniquidade. Então, meu irmão, não vamos confundir o profano com o sagrado, amém? O que é sagrado, consagrado a Deus, é diferente. E o profano, ele não honra a palavra de Deus, ele honra os seus interesses, ele usa a palavra de Deus só de fachada, né? Como tem empresas aí que tem um nome na frente, mas o negócio dele é outro, amém? Dá para entender, né? Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2:24. Entre os gentios, todo aquele que não é judeu, né? É por causa de vós. Então, quando um crente escandaliza,
falam de quê? Da igreja. Olha aí os crentes. Aí, ó. Né? E quando é um pastor, então? Tá? Teve um pastor que cometeu um pecado, né? Escandalizou e não foi nenhuma coisa muito grave, não. Aí uma pessoa foi, chamou o crente e disse assim: tá aí, ó, tu falaste do teu pastor, mas o que foi que ele fez aí, ó? E o que ele fez comparado ao que os homens do mundo fazem, os ídolos inclusive do mundo fazem, né? Nem se compara, tá? É longe. Aí ele foi, chamou o rapaz numa janela e mostrou um lençol bem branco, longe, um pouco distante, e dava para ver uma mancha no lençol. Aliás, não dava para ver a mancha no lençol devido à distância. Aí o rapaz disse assim: tá vendo aquele lençol ali? O outro disse: estou. Dá para você ver uma mancha nele lá? Daqui não. Mas vamos nos aproximar. Conforme foi se aproximando, foram vendo aquela pequena mancha. Aí ele disse assim: agora bota um lençol que não é branco para ver. Você vai ter que chegar lá e talvez você nem enxergue. Então é o seguinte, você está falando isso porque as vestes dele é branca, então você está conseguindo ver isso daí, mas você não consegue enxergar que os ídolos de vocês fazem coisas terríveis e vocês estão adorando a ele. Os ídolos que ele estava falando são homens nessa terra, né? Tá certo? Então, meus irmãos, nós somos visados, né? As pessoas olham para nós com a lupa. Você não está na igreja, você não é crente, você não é pastor, você não é obreiro, né? Olha o crente aí. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos 15, 31, 32. Amém. Então, esse confirmar, irmãos, é mostrar a mesma fé, é ter a mesma atitude, o mesmo comportamento. Quando os irmãos dizem amém para o que a igreja está vivendo e ensinando, é uma confirmação da nossa comunhão e da nossa fé. A ceia é uma prova da nossa comunhão, tá certo? Por isso que tem pessoas que não podem cear, porque ela precisa alcançar aquele nível de testemunho e Deus vai dar vitória, né? No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo. 1 Coríntios 5, 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. 1 Coríntios 5, 2. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. 1 Coríntios 11, 27 ao 34, Apocalipse 2, 14 ao 15. A fé em Jesus, irmãos, transforma, muda, liberta. Não tem como uma pessoa dizer que Jesus está nele e viver uma vida de pecado, de escândalo, de tudo que é errado, né? Diante da palavra de Deus. Aqui o caso de Coríntios, se os irmãos lerem lá depois, aqui em 1 Coríntios 5, leia lá o contexto que vocês vão ver, que na verdade Paulo estava se dirigindo mesmo, era para a liderança da igreja, tá? E também para os membros, mas assim, a liderança não estava tomando atitude e a igreja estava calada. Mas a palavra maior foi para o líder, porque o líder é quem tem que se posicionar contra isso. Esse pecado aqui era o filho, né, se prostituindo com a esposa do pai, que não era a mãe dele, tá? E isso estava normal na igreja, não tomaram nenhuma atitude. Com certeza em nome do amor, da misericórdia, né? E a igreja sabia disso aí. Aí Paulo diz assim: estáis inchados, né? O que é isso? O pecado, o fermento estava tomando conta ali. O fermento não incha a massa, né? Vocês estão inchados, o pecado já venceram vocês. Aí ele diz assim: e nem ao menos vos entristecestes,
nem tristeza sente. A igreja estava fazendo festa, era aquele baile, aquela alegria maior, né? Com certeza Jesus está aqui, o Espírito Santo, estava aquela igreja avivada. Mas Paulo disse: não, Deus não está aí não. Jesus, quando veio na igreja lá em Apocalipse, ele diz assim: eis que bato a porta. Jesus estava fora da igreja. A igreja denominacional, congregacional, igreja comunidade, povo reunido, né? Nesse espírito aqui, ó, de comunhão com o pecado, sem se posicionar. Não, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu me lembro do caso do irmão que foi disciplinado na nossa igreja, e uma irmã chegou na minha casa lá, porque ele se passava por vítima. Aí chegou na minha casa um dia lá e começou a chorar. Eu disse: minha irmã, por que você está chorando? Ele disse: eu estou muito triste com o pastor Vicente. Eu disse: mas o que foi que eu fiz? Não, porque o pastor disciplinou o seu maior amigo na igreja. Eu digo: mas minha irmã, ele continua sendo meu grande amigo, mas a disciplina dele é pelo pecado dele, ele feriu Deus, a palavra de Deus. Então não vamos confundir, irmãos, não vamos, tá? Aí ela: ah, mas eu não consigo entender. Sim, minha irmã, porque a questão do pecado é com Deus, não é comigo não. E Deus manda tomar essa posição. Foi uma luta para entender, né? Mas depois aconteceu coisas piores, aí a ficha caiu. Ela: é, pastor, o negócio é sério. Eu digo: é, minha irmã, vamos esperar em Deus. Frear o comportamento pecaminoso, essa é uma missão da igreja, tá, irmão? Da liderança principalmente, e da igreja. Se o pastor estiver deixando correr solto imoralidade, indecência, tudo que é desordem na igreja, a igreja tem autoridade pelo estatuto da igreja a convocar uma assembleia e tomar o cajado da mão do pastor, viu, irmão? Tá certo? Agora não vamos fazer impeachment por qualquer coisa, tá? Olha. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Pronto, a disciplina tem esse objetivo, um freio. Onde tem freio, tem controle, amém, irmãos? Imagina um carro desgovernado, a bagaceira que não é descendo uma ladeira. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz leverar toda a massa? 1 Coríntios 5, 6. Amém. A massa que tem fermento é vista, né, irmão? Pode ser bem pouquinho, é diferente, é ou não é? As irmãs que entendem aí de fermento, de massa, de bolo, irmã Vera ali é especialista, né? Então, sabe que o fermento altera, e um pouquinho de fermento, está dizendo aqui, um pouquinho de pecado, que o fermento aqui simboliza o pecado, já muda as coisas. Então tem que ser tratado o mais rápido possível, tá bom? E a tendência do pecado é aprisionar mesmo, viu, irmão? E aumentar, vira uma bola de neve. Vamos lá. Não tolerar a prática do pecado, não tolerar. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. 1 Coríntios 5, 1 ao 2. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. 1 Coríntios 5, 1 ao 2. Então, aqui estava ocorrendo uma fornicação. E Paulo ainda diz assim, fornicação tal, ou seja, de um nível muito elevado. Porque um jovem se prostituir com um casado ou casada, né, o sexo oposto, né, já é uma fornicação, é o solteiro com o casado, né, ou entre solteiros. Mas aqui se tornou uma coisa mais grave, porque era a mulher do pai dele que ele estava se prostituindo, era com a mulher do pai dele. Não teve respeito nem ao pai. E o mais grave, na igreja estava normal. Esse é o problema, irmão, é a igreja normalizar ou normatizar o pecado, dizer que não tem problema. A conta vem. A consequência disso é que esse pecado acabaria
enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Amém. Quando diz que essa igreja fracassará, primeiro em relação a Deus, Deus se retira dela, tá? Talvez algumas igrejas que estão tolerando aí o pecado, talvez essas igrejas, elas vão bem porque elas estão tratando de negócio, é de dinheiro, é de enganar o povo. Aí o povo desinformado são enganados e elas vão crescendo e enganando e vai. Só que um dia vai ter um acerto de conta, né? Então que Deus nos livre disso, tá certo, meus irmãos? Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Mas tenham contra ti ou tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2:20. Pois é, então, Jezabel, com certeza o mesmo espírito da Jezabel do Antigo Testamento, né? Do engano, o espírito do engano, do erro, né? Então a igreja tem que perceber isso e se posicionar, principalmente através da liderança, tá? 3. As formas de disciplina bíblica. 1. A disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão, porque o filho há a quem o pai não corrija. Hebreus 12:7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Então é muito simples. Onde numa correção no lar, na família, na relação, pais e filhos, com certeza vai ter problemas gravíssimos no futuro. E o nosso Pai Celestial não é diferente, ele também corrige, né? Como nós já lemos, tá certo? Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Hebreus 12:8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12:8. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Gálatas 2:11-14. Então, uma correção bíblica no Antigo e Novo Testamento é visível por parte das lideranças. Não será diferente nos nossos dias e até a volta de Cristo, o tempo que nós estivermos servindo a Deus na terra, tá? Então, aquele que está sem disciplina, sem correção, faz o que quer, vive do jeito que quer, a Bíblia diz que ele não é filho, ele é bastardo, né? Bastardo é aquele filho deserdado, tá? Não tem herança, não tem salvação, né? Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Um hábito, né? O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Pronto, então a disciplina, a correção, ela tem que ser tratada com mansidão, não precisa agredir, ofender a pessoa, destratar a pessoa, não, só diz para ela o que é certo e o que é errado segundo a Bíblia e chama ela a se arrepender. 2. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartizo, traduzida aqui como encaminhai o tal, significa, na verdade, restaurar. É usada em Mateus 4:21 para se referir aos reparos, remendos das redes de pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada.
Uma ilustração muito correta, né? Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso à comunhão. 2 Coríntios 2, 5 a 8. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-los e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. 2 Coríntios 2, 5 a 8. Pronto, então, a disciplina tem que ser uma administração muito cheia de amor e de misericórdia, deixando claro, né, o pecado e a necessidade do arrependimento, e ajudar essa pessoa a alcançar esse arrependimento, essa libertação, com muito cuidado, para que essa pessoa não seja destruída moralmente, espiritualmente, né? Aqui ele diz assim, devorada demasiadamente, de demasiada tristeza, o que aconteceu no passado com muitas pessoas que nunca mais se levantaram, né? Perguntando, eu precisava de ajuda e me destruir, né? Então, Deus nos livre, né, dessas atitudes, né? E eles têm que se sentir amados, separar o pecado e amar aquela alma que precisa, né, de cuidado, tá certo? E não de desprezo, de deixar para lá, tá certo? Então, isso é muito importante para a gente entender. Às vezes as pessoas não entendem o pastor, acho que o pastor está até concordando com o pecado de certas pessoas. A gente teve um caso aqui na igreja muito sério, e eu sempre estive ao lado dessa pessoa para ajudar essa pessoa, e chegaram a dizer para mim, um dia você vai fazer o mesmo que ele fez, você está apoiando ele, e essa pessoa hoje ainda está nos caminhos do Senhor, esperando na misericórdia de Deus, inclusive congrega aqui, né? Então, se eu tivesse agido pelas influências de outros, essa pessoa talvez nunca mais estivesse na igreja. Então, eu não me glorio de nada, viu, irmão? Porque isso é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. É a palavra, é o Espírito e a graça de Deus, tá bom? 3. A disciplina como modo de exclusão. Aqui é grave, né? Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica, isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5 ao 13. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Amém. Eu não concordo 100% com a palavra excluir. Me lembrei agora do YouTube. Quando a gente vai excluir um vídeo lá no YouTube, a gente pede para excluir, e ele pergunta, você quer excluir permanentemente, nunca mais você vai ver, ou você quer excluir só temporariamente? Então, quando eu não quero mais, eu excluo, nunca mais eu vejo aquele vídeo, não tem mais como recuperar. Uma pessoa na igreja nunca pode ser excluída permanentemente, para sempre, não, porque ela pode se arrepender, amém? Mas a exclusão, ou o desligamento, às vezes tem que acontecer porque a pessoa é contumaz, ela continua fazendo aquele mesmo erro, aquela mesma prática, às vezes até forja, cria um cenário, como já aconteceu comigo, parece que está tudo bem. Quando você dá a oportunidade, a pessoa volta pior do que era antes. Então, meu amigo, vai de novo para o óleo, amém? Até ser curado. Aí tem gente que diz, o pastor não ama, o pastor não perdoa, o pastor não tem misericórdia. Não, meu irmão, não, certo? Então, tem coisas que tem que ser tratada mesmo. Há um ditado que eu concordo, o mal tem que ser cortado pela raiz, amém? Senão ele brota de novo. Tem uma plantinha lá em casa que faz 10 anos que eu tento acabar com ela, mas como está lá no fundo da raiz, e eu só vou tirar ela quando eu fizer o alicerce ali naquele lugar, eu vou ter que cavar 1 metro ou mais, aí é que eu vou acabar com aquela planta. Mas por enquanto a gente deixa rente com o chão, mas a raiz fica lá, ela volta de novo, é mais de 10 anos.
Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentio e publicano. Mateus 18:17. Um gentil, tá? Um gentil e publicano, tá bom, irmã Aline? Gentil. É um tipo de gente que nem é igreja e nem é judeu. Amém, irmãos? É de outro povo, uma nação que não é povo de Deus. Então, nós somos gentios, mas quando aceitamos Jesus, nos tornamos igreja, tá bom? Vamos lá. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Amém. Então, perde todos os direitos ministeriais, de obreiro, de membro. Pode entrar como um visitante e sair, porque a igreja é pública, mas não tem mais acesso a nada na igreja até que prove que realmente se arrependeu. Vamos lá. Conclusão. Todos juntos? 1, 2, 3. Nessa lição, vimos o valor da disciplina cristã sobre diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2:14. Amém. Diaconisa Vera. Pai do Senhor, irmãos, vamos apresentar as classes. A classe Soldadinho de Cristo. Peçam e vocês receberão. Mateus 7:7. Glória a Deus, ficou lindo. A classe Soldadinho de Cristo tem 15 alunos matriculados, 10 ausentes, 4 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência em classe de 4 alunos. Agora é a classe só da Justiça. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Tito 3:5. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A classe só da Justiça tem 6 alunos matriculados, 2 ausentes, 4 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência em classe de 4 alunos. Agora é a classe Jovens e Adultos, vamos ler todos juntos a verdade prática. Amém? Vamos ficar de pé. 1, 2, 3. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 26 alunos matriculados, 13 ausentes, 13 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência em classe de 13 alunos. Amém? Agora nós vamos orar pela aniversariante, né? Uma Débora está aniversariando hoje, nós vamos orar por... Glória a Deus, vamos orar com o pastor Vicente. Diaconisa Cícera, venha para cá, ficar do ladinho da Débora. A mãe, Cícera, a senhora Débora. Amém? Chega mais próximo aqui, senhora Débora. Levante as mãos, a igreja fica de pé. Vamos agradecer a Deus. Eu já dei os parabéns a ela, mas parabéns, amém, irmã Débora? Estamos alegres com o seu aniversário, né? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo aniversário da tua filha, meu Deus. Ô Senhor da glória, abençoa ela, abençoa a sua família, Senhor. Abençoa o seu esposo, nosso irmão Emanuel, abençoa esse casal, Senhor. Ó Deus, dá saúde à tua filha, repreende toda enfermidade, todo mal, Senhor. Seja a tua mão com ela, Senhor, para confirmar as bênçãos que já foram hoje, meu Deus, proclamadas sobre ela, já foram hoje declaradas sobre ela, que ela tenha muitos anos de vida, muita saúde, prosperidade, paz, que o Senhor faça maravilhas através dela nessa terra, Senhor. Abençoa ela, Senhor, em nome de Jesus, dá a vitória e a bênção que ela tanto anseia neste momento, Senhor, que é a saúde dela. Ó Deus, opera na vida dela, abençoa os seus pais, abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que ela continue sendo a bênção que tem sido até aqui para a igreja, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoada, minha irmã.
Amém. Parabéns, parabéns, irmã Cícera, glória a Deus. Vamos agradecer, queridos, glória a Deus. As palmas engrandecem Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, que Ele é bom. Obrigado, Senhor Deus, por nos trazer a sua santa presença nesta noite, para aprendermos de Ti. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá a sabedoria do Teu Espírito, nos dá o discernimento, Senhor, para entender a Tua vontade nas nossas vidas. Diante dessa lição que nós estudamos hoje, ó Pai, que o Senhor venha nos dar o poder, a graça de nos submeter, nos humilhar diante da Tua mão potente, Senhor. Que nós venhamos realmente, Senhor, viver a Tua vontade, viver exatamente o que o Senhor Jesus quer que nós façamos, Senhor. Nos abençoe, nos dê o poder do Seu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos viver a Tua palavra, praticar a Tua palavra. Meu Deus, vai quebrando e desfazendo agora toda a obra do inimigo, os laços, o engano, desfaz em nome do Senhor Jesus. Dá a verdadeira liberdade ao Teu povo, Senhor, que é Te servir pela Tua palavra. Ó Deus amado, abençoa estas crianças, meu Deus, abençoe suas famílias, abençoa cada lar, cada família aqui presente, ó Pai. Que a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça esteja com cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Olha para aqueles que estão enfermos, dá saúde a eles, Pai. Opera um milagre na vida de cada um, meu Deus. Tem misericórdia, abençoa, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Nos guarda, nos livre, Senhor, de toda a maldade deste mundo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós e da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor Jesus, glória a Deus.